Não, se um dia eu tivesse Pandemia. uma Tá barba bom. dessa, A eu... barbearia está Joilson fechada começou a ainda. gravação, gente, beleza. Joilson conseguiu começar a gravação. Ô, Glória! Beleza. O dia que eu tiver uma barba dessa, Bruno, eu vou lançar no mercado. Ih, ele ficou com vergonha, sumiu. Então, Apareceu. assim, primeira Tá coisa que eu desligado o queria... som, Bruno. Primeira coisa que eu queria era agradecer a todo mundo, realmente, a presença. Segundo, É dizer verdade, que... tá desligado, desculpa. Segundo, é dizer que essa reunião geral ela tem uma conotação muito, muito, muito grande, porque ela significa uma sinalização concreta do nosso retorno ao trabalho. Uma concretização desse processo. Porque várias coisas estão acontecendo e algumas delas, a partir da agora, dessa nossa reunião, a gente vai tomar algumas medidas interessantes para poder colocar isso novamente em andamento. Primeiro, sim, todas as pessoas que estiveram nesse ano e 3 meses aproximadamente, ainda reunidas, perseverantes, algumas pessoas não conseguiram continuar por vários fatores, a gente entende e sente falta, mas seguiram os seus caminhos. E aí nós estamos pensando em que, primeiro, nós darmos algum nível de resposta ou de informação sobre o que tem acontecido nesse período. A gente tem feito contatos com as pessoas através dos grupos, eu tenho acompanhado os grupos e esse movimento de contato entre as pessoas está acontecendo. Entretanto, não é uma coisa que coloque, sedimente realmente a relação entre as pessoas, por conta de ainda estar todo mundo meio aprisionado dentro das suas casas por conta das situações às quais nós estamos vivendo. Uma referência bem interessante ao Bruno. O Bruno tem sido nossos olhos e ouvidos nas publicações oficiais do Instituto. E aí eu posso, inclusive, já deixar aqui um adendo bem inicial, que, através de uma informação dele passada hoje, que eu já encaminhei para o grupo de coordenadores, houve já uma modificação na proposta de bloqueio de entrada das pessoas no hospital, inclusive dos funcionários e outros colaboradores. Nós vamos falar um pouquinho disso mais adiante, mas eu quero chamar a atenção para o fato de que toda essa conexão que nós estamos tendo junto com as publicações oficiais do INCA, quem tem sido o responsável por nos manter informados é o Bruno, na verdade. Outra coisa, em relação a nosso cadastramento, nosso recadastramento, que nós fizemos há um tempo atrás. E esse recadastramento, ele traz 76 pessoas cadastradas. A última vez que nós levantamos nosso quantitativo de pessoal, nós tínhamos 104 pessoas. Levando em consideração que algumas pessoas saíram, ontem saiu Marta, depois Léa, algumas pessoas estão afastadas por questão de saúde. Enfim, eu não tenho noção, efetivamente, se nós realmente caímos para 76 pessoas. E
O que isso significa? Que nós temos que olhar com um certo cuidado para os nossos programas, as nossas programações de retorno, e desses que nos colocaram aqui como respostas, nós fizemos um levantamento do que, na verdade, foi colocado por essas pessoas nas suas respostas. E agora, sim, ela tinha sumido, até a apresentação geral do meu celular tinha sumido, né? A gente tem realmente alguma coisa aqui trabalhando a nosso favor. Bom, caramba do céu, enfim. Dessas pessoas que responderam, a gente viu alguns posicionamentos interessantes que a gente precisaria realmente discutir aqui na nossa conversa. Primeiro, a gente teve uma visão bem sui generis, até na minha opinião, porque assim, sempre nós tivemos um quantitativo de pessoas da religião evangélica como sendo predominante dentro do nosso grupo. E aí, a gente não está hoje com mais essa realidade. O que está aparecendo aqui, para mim, eu estou tentando abrir aqui porque até isso sumiu. O que apareceu aqui para mim foi um quantitativo maior de espíritas ativos. Seguido dos... Gente do céu, como é que pode esse troço sumir, Jesus? O senhor não consegue abrir no computador e falar no celular, não? Pois é, eu estou tentando aqui, eu vou tentar abrir no computador. Que aí o senhor vai vendo, né? Melhor. Porque sumiu do celular, você acredita? Acredito. Acredito porque tem uma oração que meu irmão me manda, a gente sempre faz junto, e não está abrindo no meu celular de jeito nenhum. Mas você chegou a baixar, Adalberto? Sim, ele está aqui embaixo. Então, procura na pasta de downloads. Eu tô com ele. Pode estar lá, na downloads. Eu tô com ele, estava com ele aberto, agora ele está abrindo aqui de novo. Eu estou com ele aberto desde as 3 horas da tarde. É pessoal, hein? Rapaz, eu testei, eu gravei a reunião, eu testei tudo, tranquilamente tudo, mas tá certo. É muita energia, muita energia. É muita energia, é verdade. A sobrecarga. Jesus do céu, o que é isso? Quero aproveitar para dizer que é muito bom rever vocês, viu? Mesmo dessa forma, né? Não presencial, né? Joselina, minha querida amiga,
A gente já se falou, né? Tem se falado. Eu falo pouco com alguns de vocês. Valéria, né? Com as atas de avivamento. Te enche o saco, né, Bruno? Não, é muito. Tadeu. Não, é um prazer. É sempre um prazer porque a gente se sente de alguma forma em contato, né, um com o outro, né? Mas é muito bom. Josué, poxa, que saudade. Tadeu. Enfim, todos A vocês. recíproca verdadeira. É sempre bom rever, assim, né? Ver o rosto, ver que vocês existem ainda. Muito bom. Nem isso que é abrir, não, cara. Impressionante. É assim mesmo, doutor Adalberto. Relaxa. Mas ali tem informações bem legais. O senhor não consegue mandar, de repente, para o Bruno e o Bruno abrir? Mas ele, eu acho que não está achando, né? Não, está achando o arquivo. Não, ele disse que não abre, não está abrindo. Não, o meu arquivo está rodando aqui sem abrir direto. Então, ele não está conseguindo abrir mesmo. Será que se você se desconectar e entrar de novo e tentar de novo? Estou fazendo isso agora. Ok. Aí ele chega aqui, mas ele não carrega. E no celular, a mesma coisa. Como eu estou usando o... Deixa eu ver se eu consigo sair da foto aqui e abrir pelo... Vocês continuam me ouvindo, não é isso? Sim. Então peraí. Se só desligar o Wi-Fi, só está no dados ou no Wi-Fi? Porque às vezes o Wi-Fi não está... É verdade. Às vezes... é isso mesmo. É verdade. Tem arquivos que eu consigo baixar, às vezes, com não dados abre, e não com Wi-Fi e vice-versa. Às vezes é muito pesado e não abre. Talvez pela quantidade de pessoas logadas. Pode ser também. A gente pode deslogar de repente. Não, peraí, que eu vou ver se eu consigo abrir aqui pelo... Se eu abrir aqui pelo PowerPoint, eu dou uma... Seu Paulo Klein. Olha o Klein aí. E aí, Tadeu? Tadeu não, Bruno. É isso aí, Klein. Tudo bem? Quanto tempo, hein? Tanto tempo, né? Tá tudo azul aí, né? Tô vendo aí atrás, tudo azul. Tudo azul. Tudo azul. Verinha Alonso. Muito bem. Verinha Alonso ali. Todos aí. Muito bom rever vocês. Kátia. Joselina, Júlia. Ainda falta muita gente, né? Mas é verdade. Mas é bom. Minha coordenadora, a senhora Dona Valéria. Dona Valéria. Tá toda de azul. A Dona Valéria foi ótima, Pedro Paulo. A Dona Valéria agora, hein? Senti aí. Ficou Pedro Paulo por sua conta. Respeito, hein, Valéria? Muita autoridade, muita autoridade. Autoridade, né, Tadeu? Ele já vem combinando a parede com a blusa da Valéria. É verdade. Chefe. O Tadeu tá de azul também, hein? Eu acho que tem uma combinação aí. Ainda bem que eu tô de vermelho, hein? Eu tô de vermelho. Não é, como é que é? Não é. Como é aquele filme? Pô, esqueci, mas só pedir para, a gente só pode pedir para sair, né, Tadeu? Sim, senhor, não, senhor, pede para sair. Pede tropa de elite. Pede para sair, né? 02 ou 02? Pode ser o 01 ou o 02? O 01 ou 02? A Dona Valéria é 01. É verdade, a Valéria que é o 01.
A Schumacher aí. Ô, Schumacher. Como é que tá o amado? O nosso amado. Tá ótimo. Nosso amado Querido tá amado. ótimo. Que bom. Casal Dançando vintage muito? aqui na Dançando Flor. muito? Nada. Riscando Estamos o em casa salão? direto. É. Riscando a sala, o som da sala. O salão de casa, né? Com certeza. É Casal um salão vintage de casa. Vamos Roberto, voltar aqui. Estamos com muita Aproveita aí, saudade de bater perna Roberto. na rua. Vamos Vocês voltar aqui um então, né? instantinho. Com certeza, né? Sempre muito Alô, ativos. alô. Conseguiu, Com doutor? certeza. Não, não tá. Eu Um coloquei beijo no pro dados amado, do tá? celular, Um beijo, um abraço para ele. Não Tá deu, bom, querido. Eu dou um abraço deu. nele. E ele não. Marta também. Marta também tá mandando um beijo. Possivelmente não está abrindo Tá bom, exatamente querido. Ó, tô com por causa saudade disso. de vocês, hein? Doutor, E o senhor nós quer tentar também, uma outra nós sessão? também. O senhor Vamos voltar. desconecta. Depois eu vou mandar. Vamos fechar o microfone, todo mundo? Vamos ouvir a doutora Adalberto? Doutor, É melhor a tu sua falar, sugestão. doutora. Uma Tem sugestão, o bastante senhor desconecta, coisa. tenta abrir e conecta de novo com ele aberto. O senhor tentou? Na Talvez verdade, tenha problema o que de que acontece? processamento de memória. Acontece. Para mim abriu aqui agora. Abriu aqui também. Tá todo É. mundo vendo? Todo mundo vendo. Tô vendo. Abriu, doutora Adalberto. Ótimo, foi o Joilson que abriu lá. A Schumacher tá aqui. Isso aí. Abriu! Beleza. Aleluia, irmão, Joilson, aleluia. Joilson, irmão. Põe tela cheia, Joilson. Bom, daqui a gente consegue ver 79 Tá todo respostas. mundo ouvindo, tá todo mundo vendo. E a gente está vendo aí que o quantitativo maior de pessoas que estão representando mais de 25% do quantitativo são de pessoas do credo espírita. Adalberto, se puder ampliar um pouquinho, Pois é, porque mas não sou eu que tá um tô pouco abrindo. embaçado, tá um pouco Quem está abrindo é embaçado. o Joilson lá. Ah, tá bom. Então, assim, se ele conseguir ampliar, vai ser legal. Aí a gente vai para... passa para a próxima, Joilson. Isso. Pronto. Você consegue colocar em tela cheia, Joilson? Lá embaixo tem um negocinho que parece uma televisãozinha, lá embaixo. Nesse daqui, enquanto ele procura achar, a gente verificou, por exemplo, que a maior parte das pessoas, a atividade seriam de visitas aos leitos. E algumas pessoas, você vê que em quantidades bem menores, estão com atividades, às vezes, múltiplas. Outras formas, que é o azulzinho claro, são de pessoas que estão mais... Melhorou bastante, Adalberto. Isso, então. São de pessoas que estão mais voltadas para atividades, por exemplo, que fazem parte das visitas, mas também dão um plantão na secretaria, enfim. Vocês vejam que há uma diferença interessante, sendo que o predomínio mesmo são de pessoas fazendo visita aos leitos. Vamos passar o próximo, Joyce. Passa o próximo aí, por gentileza, o terceiro. Isso. Salvador da Pátria. Então, gostaríamos assim, a gente perguntou quem gostaria de participar da comunidade orante, que é um compromisso diário das 8h30 às 17h, 5 minutos ou um pouco menos, para participar desse trabalho. O que tem esse Sumiu trabalho? para mim. Ah, não apareceu. Sumiu para todo mundo, ele deve ter mudado lá na tela dele. O que tem nessa história? Tem que, não só a comunidade orante passou a ser uma oportunidade de participação e de atuação naquilo que, do ponto de vista científico, a gente vem trabalhando e chamando de oração intercessória. Quem quiser pode pesquisar na internet, nós temos vários trabalhos chamados de oração intercessória, e existe uma grande divisão ainda por falta
de trabalhos efetivamente importantes a serem feitos sobre isso. Tá bom aí em 100. Não, deixa em 100 que está melhor. Deixa em 100. Isso. Em 100 eu consigo ver inteiro aqui, beleza. Então, assim, aí me surpreendeu que esse estar na comunidade orante seria para todos nós uma possibilidade de estarmos fazendo alguma atividade. Eu, por exemplo, me coloco como aproximadamente 80% de participação. Tem pessoas que são religiosamente participantes desses dois horários, tem pessoas que participam de um e não conseguem participar de outro. Enfim, mas me surpreendeu que uma quantidade em torno de 20 e poucos por cento disseram não. E esse dizer não traz uma situação que eu acho que é importante para o grupo refletir. Saiu da tela de novo, Joilson. E significa isso. Significa que 25,3% das pessoas disseram que não. Será que essas pessoas, é uma reflexão, é uma dúvida, será que essas pessoas não entendem a importância da oração intercessória? Será que nós precisamos conversar um pouco mais sobre isso? Será que as pessoas que estão participando... porque, assim, como nós temos um quantitativo de 79 respostas, são muito poucas pessoas. E 25,9% dessas pessoas dizendo que não gostariam de participar de um projeto de oração intercessória, isso me chamou um pouco a atenção e eu gostaria que o grupo inteiro, de uma certa maneira, fizesse uma reflexão sobre isso. Quem efetivamente não gostaria de participar poderia, num determinado momento, ou falar com o seu coordenador, ou falar com alguém, enfim, mandar uma comunicação. Nós não estamos aqui atrás de caça às bruxas, não. A gente está aqui atrás de entender o que é que o participante pensa, na verdade. Né? Sendo que a gente vê que 43%, metade dos 79%, ok, metade, mas um terço deles diz não gostaria. O que será que esse um terço entende como comunidade orante, ou não pode por questões de trabalho, ou não pode... Enfim, eu gostaria de entender por quê. Né? Passa para o próximo de baixo, o Joilson, por favor. Então, nós temos, não sei se todos sabem, toda segunda-feira do mês, nós temos o que nós chamamos de um estudo dirigido, que está acontecendo já há uns 3 anos, se não me engano. Algumas pessoas que estão aqui já participam e não sei se todos conhecem. O que nós fazemos ao longo desse período? A gente vai pegando textos sobre religião, religião e saúde, religião e aspectos políticos, sincretismo religioso, e a gente vai discutindo isso no intuito de ampliar cada vez mais o nosso entendimento sobre as características do que significa esse fenômeno chamado religião, e, ao mesmo tempo, consolidar o nosso estudo como nave, aquela parte político-institucional da nossa dimensão, que é aquela onde a gente amplia os nossos conceitos sobre interreligiosidade, respeito para a crença alheia, enfim. E, assim, 38% diz que gostaria de participar. 24% não. De novo, a gente vê um quantitativo. E aí a gente perguntaria, esses que responderam não, poderiam nos ajudar informando a razão pela qual não gostariam? Seria porque um horário que antigamente acontecia às quartas-feiras, às 15 horas, quando esse questionário foi feito. Agora nós passamos para a segunda-feira de cada mês, às 18h30. Pode ser que com essa mudança de horário, algumas pessoas se animem a participar. E apenas 10%, 11,4% desses 79%,
dizem que já participam. O detalhe que eu gostaria de chamar a atenção é que, para participar desse grupo de estudo dirigido, não precisa necessariamente ser voluntário do NAVE. Seria importante que fosse. Por quê? Porque esse conhecimento vai nos ampliar no nosso mecanismo de consolidar o nosso processo de reconhecimento das diversidades religiosas. Mas, por exemplo, nós temos o esposo da Alva que participa e não é nosso voluntário. E nós já tivemos, lá atrás, no início das primeiras reuniões, alguns alunos da Unirio que participaram e também não eram voluntários. Então, para quem quiser, voluntários ou não, que queiram entrar nesse conceito da discussão, é uma discussão muito interessante, eu gosto bastante. Kátia está aqui, estou vendo o rostinho dela, Kátia participa, e Valéria e outras pessoas, e sempre tem sido, para mim, pelo menos, de grande valia no sentido de acréscimo de conhecimento. Então, é interessante que esses 24,1% dos 79% que responderam, que disseram não, eu gostaria de entender se, na época que responderam, foi porque o horário era indevido, era só para as pessoas ricas e aposentadas, que podiam ficar às 3 horas da tarde participando de uma reunião, e aí agora a gente mudando de horário, talvez esse processo aí mude. Então, gostaria que alguém nos desse um feedback sobre isso. Passa para o outro, Joilson, por favor. Joilson, passa para o quinto. E o de baixo, isso. Pronto. Gostaria de ser informado das outras atividades do NAVE, lives, reuniões, avivamentos, cursos gerais, encontros. A gente teve 86% dizendo que sim. Agora, de novo, teve quem respondeu não. E aí eu pergunto, essa pessoa que não gostaria de ser informada das demais atividades do NAVE, sejam quais forem, está fazendo o que no NAVE? É uma situação estranha, é uma resposta estranha. Porque se nós formamos uma família, formamos um grupo de atividade múltipla, conjunta, de apoio conjunto, e você não quer saber nada do que acontece, tem alguma coisa não muito clara, ou na minha cabeça, ou no entendimento de quem respondeu. Então, eu acho que é uma coisa interessante para reflexão. Passa o próximo, por favor. Pessoal, vamos todo mundo mutar o microfone aí. Todo mundo fecha o microfone para não dar reverberação. Passa para o próximo, Joilson. Joilson, sexto. Pronto. Você tem acompanhado as informações do NAVE através das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, enfim, e do boletim. Se vocês prestaram atenção nesse tanto de coisas que estão aí inscritas, isso quer dizer que nós mantivemos todas essas atividades funcionantes durante esse ano e tanto, praticamente, com a colaboração de um grupo bem pequeno de pessoas. O Joilson foi embora de raiva. Ele se apagou, sumiu, tirou a tela, tirou a imagem da tela. Ele não ficou com raiva. Pois é. Então, assim, eu mantenho o Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. E o Twitter, Instagram, Facebook, isso. Diariamente. Eu faço postagens diariamente para a gente manter isso daí em atividade. O Joilson se responsabilizou por fazer o nosso boletim mensal, onde a gente faz um jornal, vamos assim dizer, um newsletter. Esse newsletter está sendo publicado lá na Web Rádio Nave e está sendo publicado também em todas as formas de comunicação de dentro do hospital. Esse boletim de corrente do bem, ele informa todas as coisas que estão acontecendo, que a gente vem resolvendo mês a mês,
para que todos tenham conhecimento. O que a gente vê em relação a isso? Todo mundo gostaria de ter noções disso daí. A Web Rádio Nave, além de ser uma rádio, ela é um site. Tudo que nós fazemos, todas as nossas situações, são colocadas lá em avisos, em banners, reuniões, coisas que sejam efetivamente de produção, sejam de colocação de informação, enfim, estão lá. O que a gente tem observado? A gente tem observado, por exemplo, nós temos, eu acho que hoje, umas 6 pessoas apenas que fazem gravações para que a gente tenha mensagens diárias, e alguns são voluntários e alguns não são voluntários. Nós temos hoje pelo menos umas 3 ou 4 pessoas que não são voluntárias, que fazem gravações para a Web Rádio Nave. Mas nós temos também uma média de audição, 4 anos, gente, 4 anos de trabalho insano do Ronaldo e de todo mundo que está envolvido nesse mecanismo, que é uma outra forma com a qual nós mantivemos o nosso pé dentro do hospital, porque todas as pessoas lá estão orientadas de que podem utilizar-se dos momentos religiosos para fazer as suas concentrações de fé, seja no momento espírita, seja no momento católico, seja no momento bandista, enfim. E as pessoas podem utilizar isso. O que a gente tem observado é uma média de ouvintes, às vezes 6, 10, o máximo que a gente consegue ver por dia são 16 pessoas ligadas. Isso é um quantitativo muito pequeno para 70% das pessoas dizendo que gostariam de estar informadas das coisas que acontecem. E segundo, que essa situação está nos rendendo oportunidade de estar, por exemplo, sendo ouvidos na França, na Alemanha e no Chile. Tem pessoas na França, na Alemanha e no Chile que nos ouvem diariamente. Então, desses 6, 7, 3 são de fora do país. E aí fica mais engraçado ainda. Mas, de novo, a gente tem 11,4% das pessoas que dizem não, eu não acompanho nada. De novo, eu gostaria de entender, por conta dessas pessoas que não querem acompanhar nada, ou não podem acompanhar nada, e eu gostaria de entender a diferença. Não quero ou não posso? Porque se não posso, eu posso ter uma conversa com o grupo de coordenação, com o grupo consultivo, que são todos vocês, e a gente tem aí sugestões para receber, para melhorar e tudo mais. Mas se eu não quero, aí já é uma outra coisa, né? Vamos passar para o outro, Joilson. Se a sua resposta anterior foi sim, 70% diz que acompanha por todos os acima. Todos os acima. O que, de uma certa maneira, tem a ver com o interesse de 80% atrás, né, dizendo que sim, gostariam de receber respostas. Então, nós estamos falando de que a maioria das pessoas está interessada, está ligada, porém, quando a gente vai ver isso na realidade do quantitativo de ouvintes ao longo do dia, isso não representa uma resposta qualitativa e quantitativa concreta. E outra coisa, manter essa rádio no ar esses 4 anos tem um custo. Então, a gente tem que discutir entre nós também se esse projeto é um projeto que a gente deve andar. Eu tenho para falar um pouquinho sobre visões para adiante em cima da Web Rádio Nave, mas da gente entender se a gente vai querer ou não vai querer continuar, porque não só, por exemplo, o Ronaldo trabalha insanamente em cima disso, mas fora os outros custos adicionais para mantê-la funcionante.
Passa o outro, o 8º, por favor, Joilson. Doutor Adalberto, desculpe interromper, mas 70% eu acho que foi o WhatsApp, hein? Pela tonalidade ali, 70% eu entendi que foi o WhatsApp, né? Não foi todos acima, não. Vê, pessoal, vê se não é isso. Ó, a cor mais verde forte é o WhatsApp. É o WhatsApp, contigo, Matheus. Isso. Né? Para mim aparece razão. aqui o WhatsApp. É o WhatsApp. Aqui da legenda. É isso mesmo, concordo com o Tadeu. Pelo WhatsApp. mesmo, isso aí. Isso, tem toda a razão. O que torna a situação mais efetiva em cima dessa fala. Nós precisamos, nós mesmos, dar um pouco mais de apoio às demais mídias, porque a Web Rádio Nave, você liga no teu celular e vai fazer a sua vida. É um fundo musical, é um troço que você tem notícias do Nave, você tem um fundo musical. E não precisa nem de aplicativo, né, Adalberto? Porque eu, por exemplo, acesso a Web Rádio pelo site, pelo celular mesmo. Você não precisa baixar um aplicativo. Quem tem celular Android, nós conseguimos fazer o aplicativo no Android. No iOS ia ficar muito caro, a gente não conseguiu. Mas, por exemplo, para manter esse processo, a gente tem que pagar o domínio da webradionave.com, webradionave.com.br, hospedagem, enfim, tem uma série de situações que eu acho legal a gente pegar esse azulzinho aí de 13%, de 79%, são os 16, o 10 que aparecem lá, que a gente melhorasse um pouco mais esse negócio. Obrigado, Oscar, pelo alerta. Passa para o próximo, tranquilo, por favor. Isso. Então, após esse período de pandemia, retomando as atividades normais, pretende continuar como voluntário do NAVE, 94% disse sim. E um grupo que não tem, que é o restante disso daqui, talvez ainda em dúvidas, e nós já tivemos a resposta disto com a saída de algumas pessoas. Duas delas, a Marta ontem, do Grupo Harmonia, e a Léa Sueli também, que já saiu há algum tempo. Nós temos aí algumas pessoas que eu não sei se podem se encaixar aí, que estão em tratamento de saúde e que colocaram, talvez, porque realmente não sabe como vai se recuperar ou não desse processo de saúde. Mas nós temos uma quantidade maciça das pessoas que responderam, dizendo que têm interesse em retornar. Adalberto, só uma parte aqui, por favor. Eu gostaria de saber qual a pessoa que está encarregada de atualizar as planilhas das pessoas que estão ativas e licenciadas. Porque quem fazia isso era a Maria Elza, né? Só que a Maria Elza agora, a gente sabe, está com problema de saúde, está se recuperando muito bem, né? Graças a Deus, mas está temporariamente afastada por conta disso, né? Isso. Então, assim, era ela que fazia essa ponte comigo, porque eu preciso ter os nomes atualizados, voluntários, para poder disparar os e-mails, né? Os informes, né? E todos os e-mails que eu disparo. Pois é. E eu estou sempre atualizando, eu estava sempre atualizando essa lista com ela. Então eu preciso saber quem que está encarregado disso agora. Na verdade, cada coordenador de cada grupo. Então, quando a gente percebeu que esse negócio estava meio complexo, a gente poder afirmar, por exemplo, você citou Maria Elza, ok. Grupo evangélico, a gente tem lá o nome da Maria Elza como licenciada, né? Ela conta como participante, mas não ativa. Então, no grupo messiânico, seu Durval, ele continua na comunidade orante, é o mais frequente da comunidade orante, mas ele não tem condições de saúde no momento e nas condições atuais de estar presente conosco. Mas ele, enfim, o seu José Soares teve todo aquele problema de saúde, ainda está em recuperação. Então, essas pessoas a gente tem que contá-las como existentes, mas a gente não pode contá-las como atuantes, porque é o que a gente vai falar daqui a pouquinho em relação a como que nós vamos fazer o nosso andamento de retorno progressivo, né? Então, assim, nós pedimos ao Joilson
fizemos eu e o Joilson esse questionário de recadastramento para a gente ter uma noção de quantas pessoas estariam atuantes. Identificamos aí 79 respostas. Identificamos algumas pessoas que eventualmente não tinham computador, eventualmente não tinham condição, ou, enfim, de escrever ou de, enfim, utilizar-se do mecanismo de informática. Selma e Vera Alonso, várias e várias e várias e várias vezes marcaram com pessoas, eles colocaram um questionário impresso para que as pessoas pudessem ir lá e a Selma e a Vera Alonso pudessem ajudar. Eu acho que praticamente ninguém apareceu para fazer isso. Então, eu vou passar para você, Bruno, depois ou vou pedir ao Joilson, para partilhar com você o link dessas apresentações, que no outro lado tem a relação nominal de todos que responderam. Perfeito. Tá? Não, Mas e assim, se puder, né? Porque a Maria Elza, ela me passava separadamente os arquivos, porque assim, eu acho que alguém faz, né? Eu nunca soube quem fazia as planilhas, mas ela me passava separado. Nesse momento, a gente está pedindo, depois desse questionário que a gente pensou que um número total de pessoas responderia, a gente viu que não. Então, a gente ficou com esses 79 nomes que responderam e nós ficamos aí com a responsabilidade de, após essa nossa reunião, voltar com os coordenadores e olhar nas suas listas para poder atualizar isso daí. Essa nominação dos 79, eu vou pedir o Joilson já para partilhar com você, para você já ter esses nomes. Mas nós vamos finalizar esse mês uma revisão grupo a grupo, para te encaminhar por grupos. Porque, Sim. por exemplo, eu hoje tenho 79 pessoas que responderam, mas são católicos, são evangélicos. A gente viu que a maioria é espírita, que respondeu. Mas dos espíritas, tem alguém que não está ativo, está em licença? A gente tem que identificar isso e a gente vai fazer isso. Então, daqui para frente, assim, eu posso esperar, por exemplo, a partir do mês que vem, então, a partir de julho, os coordenadores vão me mandar uma lista dos seus grupos atualizada, dos ativos e dos licenciados, não é isso? Isso, que é o que Maria Elza fazia. É o que ela fazia, exatamente. Agora eu vou pedir ao Joilson que mande para você a relação dos 79 que responderam. Ok. Tá bom? Ok, Joilson, obrigado. põe aí na tela o próximo, por favor. O outro. 9. Aqui vem uma pergunta que é importante e está relativa. Isso aqui também já mudou, porque isso daí tem algum tempo. Nós estávamos em maio, por aí, fazendo essas perguntas. Isso já mudou. Nós já temos um quantitativo de pessoas grande vacinadas, né? E, em cima desse processo de pessoas vacinadas, nós estamos começando a retomar algumas das nossas atividades. É importante porque, quando a gente faz essa pergunta, nós não estamos fazendo nenhum condicionante, porque, assim, pode ser que alguém tenha a convicção pessoal, eu não quero tomar a vacina. Beleza? É uma definição de pessoal, íntimo, de foro íntimo. Mas a gente tem algumas situações, e algumas delas estão relacionadas no e-mail que o Bruno passou, encaminhado pela direção-geral, de que quem vai poder retomar progressivamente as atividades em nível hospitalar são as pessoas que tomaram as 2 doses da vacina. Ou seja, quem não tomou vacina não vai poder retomar atividades dentro do hospital até que haja uma liberação. E as 2 doses. E depois de 15 dias, né, Adalberto, após a segunda dose. Ainda tem esse intervalo, né? O texto eu já mandei integralmente da maneira que você recolheu lá do e-mail, já mandei integralmente para os coordenadores espalharem
nos grupos de cada um. Então, assim, mas é importante, porque hoje, se você tomou uma dose, por exemplo, a única atividade que você pode fazer conosco é na Rua do Resende. Porque lá, uma conversa que nós tivemos até numa reunião geral aí, mais recente, ir até a Rua do Resende, ou ir ao supermercado, ou ir à padaria, é a mesma coisa, desde que você tome os seus cuidados de preservação, uma vez que lá a sala é única, você fica lá dentro só para um atendimento telefônico, para um atendimento informativo ou até mesmo um atendimento pessoal, mas que há a possibilidade dentro do espaço de você ficar numa distância segura da pessoa que você estiver atendendo, se for o caso. Então, mas a gente tem que começar a pensar, a partir dessa comunicação da direção-geral, de que progressivamente nós vamos poder voltar à atividade hospitalar. E, gente, com toda a certeza, o nível de desgaste dos profissionais, o nível de desgaste das pessoas é assustador. O nível de desgaste dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos profissionais em geral que ainda estão trabalhando, é assustador. Na última reunião que nós tivemos, a última reunião geral, foi uma reunião muito, muito pesada para mim, porque Úrsula solta um desabafo dizendo: eu não aguento mais ver gente morrer. Úrsula é uma enfermeira com mais de 30 anos de profissão. Ora, se nós vemos uma pessoa com esse nível de capacidade e resiliência dizer uma coisa dessa, imagine como é o usuário, o paciente, o acompanhante, a pessoa que está com medo e com susto. Ontem mesmo nós tivemos foi ontem ou anteontem, nós tivemos uma solicitação da chefia da pediatria, do CTI pediátrico, para que, por favor, alguém evangélico fosse lá, se a alma se dispôs aí, porque a mãe estava com a filha agonizante, precisando de alguém para conversar pessoalmente da religião dela. Então a gente vê que o nosso retorno vai precisar ser organizado, porém, a nossa presença lá, assim como a nossa presença parcialmente alcançável na Rua do Resende, gente, faz toda a diferença, faz toda a diferença. E eles estão precisando muito. Então, assim, depois, não sei se já os coordenadores enviaram, vocês leiam com atenção o aspecto da comunicação do e-mail, para que quem não se vacinou pense se vai realmente se vacinar ou não. Se não se vacinar, a gente tem uma restrição de retorno ao hospital, com certeza, e a atividade vai ficar restrita só à Rua do Resende, lá na salinha administrativa. Joilson, dá para colocar o outro aí? Próximo. Caso a sua resposta anterior tenha sido negativa, a gente teve uma pessoa lá que continua não querendo se vacinar, 2%, mas a grande maioria disse sim, todos pensam em se vacinar. Isso é interessante porque isso permite que a gente faça a nossa atuação nas duas esferas que nós estamos nesse momento. Passa a outra, Joilson. Sua carteira vacinal está atualizada? 73% disseram que sim. E 21% disseram que tem dúvidas. Então, nós temos um documento na Secretaria do NAVE que informa quais são as vacinas regulares por faixa etária. E, assim, não é por causa da pandemia, não. A pandemia é mais uma, mas é por causa da sua própria saúde. Ou seja, você está vacinado contra o tétano, você está vacinado contra a influenza. Eu, por exemplo, tomei a vacina do Covid, passou o tempo regular, tomei a vacina da influenza, e onde tiver vacina eu vou tomar vacina, porque a minha vida foi assim e assim tem sido. Estou correndo atrás agora, abriu uma possibilidade de tomar a vacina para a pneumonia, e as pessoas com mais de 65 anos têm uma chance muito grande
de desenvolver alterações de pneumonia. Então, se tem a vacina, eu vou lá tomar. Então, eu acho que é uma situação de preservação da saúde individual de cada um, né? E que a gente precisa olhar com muito carinho e com muita atenção. Quem não tem sua carteira vacinal atualizada, eu faço uma sugestão para atualizar quem está na possibilidade de atualizar. Primeiramente pelo Covid, óbvio, em seguida pela influenza, porque aí nós estamos falando das pessoas com mais idade ou com comorbidades, e depois as outras com calma e tranquilidade que sejam apropriadas para a sua faixa etária. É uma preservação. Passa o 12 aí, que é o último, depois a gente vai voltar aí. Pronto. Você teria alguma crítica ou sugestão ou nave? 89% disseram que não, 10% disseram que sim. Então, assim, de novo, eu pego esses 10% e volto com aquelas outras coisas que nós fizemos de reflexão lá atrás, para pensar assim, puxa, então esses 10% que estão dizendo que a gente precisa de sugestão, de crítica, de avaliação, por favor, coloca isso no encaminhamento para o seu coordenador, para mim direto, põe lá no chat da Web Rádio NAP, em qualquer lugar, dá a sua contribuição. Se você tem alguma ideia que a gente possa aproveitar, pelo menos avaliar, aplicável ou não no momento, pronto, a gente precisa dessa colaboração sempre. E daquelas outras que ficaram em aberto para a gente poder entender por que uma pessoa não se disporia a fazer participação na comunidade orante, ainda que eventual, porque digo assim, se foi em maio e de lá para cá mudou alguma coisa, com certeza, mas pode ser que a pessoa diga, não, mas porém, eu posso participar no final de semana, eu posso participar às 17 horas, eu posso participar às 18h30. Eu tenho uma contribuição minha, pessoal, por exemplo, quinta-feira eu estou no consultório de 8 da manhã às 18 horas. Quando dá 8h30, que começa a musiquinha da web rádio, eu falo para o paciente, você me dá licença aí uns 2 minutinhos que eu preciso dar um intervalo aqui para participar de uma oração? Sabe o que acontece? Que muitas vezes o paciente pergunta, posso participar com o senhor? Falei, lógico que pode, vamos lá. Então, isso acontece também às 5 horas da tarde. E outra coisa também que nós temos lá, nós temos às 17h30 e às 21 horas, um momento de meditação e mindfulness, que é um negócio espetacular, uma professora a Andrea, que nos ajuda fazendo diariamente gravações para que a gente faça esse exercício de relaxamento às 17h30, depois da oração, e às 21 horas, para quem ainda está trabalhando nesse horário. Bom, terminamos essa situação, podemos voltar aí a tela, e eu gostaria, então, de dizer também mais uma coisa. Nós estamos agora retomando a nossa participação na sala, na Secretaria Administrativa do NAVE. Para quem não sabe, nós conseguimos, desde final do ano passado, uma sala, a sala 209, do prédio da Rua do Resende 128, ou, pelos fundos, Washington Luiz 35. Nesta sala, nós conseguimos colocar lá uma mesa de reuniões, computador, enfim, está lá a salinha pronta. Quando a gente puder voltar a se reunir fisicamente, a gente vai se reunir lá. É fora do hospital, então a gente tem mais liberdade. O único problema é que ela só não funciona finais de semana, ela funciona em horário comercial, de segunda a sexta-feira. Mas está lá. Nós conseguimos criar uma escala de pessoas que estão se disponibilizando para fazer, pelo menos num dia, um horário no dia, presença lá,
porque nós, como não estamos podendo ainda estar dentro do hospital, pedimos para desviar as ligações do telefone da sala do NAVE no hospital para lá. E, ao mesmo tempo, quando nossa escala estiver completa, ou seja, nós estamos querendo que todos os dias da semana tenhamos 4 pessoas, para que apenas um plantão seja dado por mês para cada um. Quarta-feira, por exemplo, nós temos 3. Eu faço plantão num dia, tem mais 2 pessoas que fazem os 2 plantões, e parece que esse mês que entra, o Radmacher será o 4º. Então, na quarta-feira, que é o dia que eu estou lá, a gente vai ter um plantão mensal. E a gente, se tiver mais pessoas, a gente vai poder ampliando essa escala, mas também vamos aproveitar para conversarmos entre nós a possibilidade de, à medida que for sendo possível, quem tiver 2 vacinas, quem tiver oportunidade, começar a fazer um retorno na Secretaria do NAVE, lá no hospital, mas não impedindo que a gente permaneça na Rua do Resende também. Então, olha que a gente vai precisar dessa perspectiva que foi levantada com as 79 respostas, mas foi também reforçada pela fala do Bruno, da gente conhecer a nossa realidade concreta para saber com quem nós podemos contar para manter esse atendimento para todo aquele prédio da Rua do Resende. Ali tem uma área enorme de funcionários que nunca foram atendidos, e toda a área de suporte, dermatologia, odontologia, psicologia, fisioterapia, os pacientes todos dessa área nunca foram atendidos. Então, ali nós poderemos ter um horário por dia, e é assim que está sendo. Meu horário, por exemplo, é de 2 às 5h30, às quartas-feiras. Nós temos uma outra colega, quarta-feira, que faz de 10 às 13. Não importa, desde que a gente tenha pelo menos um por dia naquele horário, naquele dia e naquele espaço. Primeiro, a gente está garantindo o espaço, e segundo, a gente está garantindo uma presença. À medida que nós formos tendo informações de retorno, nós podemos começar a montar também uma escala de retorno, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, lá na sala do NAVE, no hospital, para fazer inicialmente um atendimento na sala, não em visitas às enfermarias. Por exemplo, nós estamos tendo uma demanda de solicitações de pessoas perguntando quando é que vai começar, se é que vai começar, a existir alguém no espaço interreligioso. As pessoas querem voltar a ser ouvidas no espaço interreligioso. Então, à medida que nós tivermos esse informativo das pessoas duplamente vacinadas, que estejam disponíveis para iniciar uma escala pequena, um retorno progressivo, bem cuidadoso, até que essas coisas se normalizem e a gente possa realmente voltar. Eu acho que, basicamente, nós temos essas 2 áreas, a funcionalidade imediata e concreta da Rua do Resende e a opção que já nos foi dada da gente começar a fazer uma programação de retorno para as atividades muito cuidadosas, muito paulatinas, presenciais dentro do hospital. Ainda nós temos tido, por exemplo, demandas de pessoas, por exemplo, pedindo padre. O padre que está nos atendendo hoje, ele não é voluntário, ele chegou no meio dessa pandemia, houve uma troca com o padre Anderson, que tinha feito o curso. Então, a gente está tendendo a utilizar. Eu fui à igreja, conversei com ele, pedi ajuda a ele, se disponibilizou, já foi até lá. Então, uma das coisas que nós precisamos deixar claro é, quando houver necessidade de alguém ir ao hospital por solicitação, ninguém deve ir direto ao encontro do paciente. Vai ao encontro do profissional que lhe solicitou. Se for o enfermeiro, vai para o enfermeiro lhe acompanhar,
para determinar, por exemplo, se você precisa ou não de algum cuidado adicional, de alguma proteção individual, enfim, para que você vá fazer a sua assistência de acordo com o que foi solicitado, o que é necessário, mas também tem a sua proteção. Então, assim, para atendimento, quando acontecer, como aconteceu agora recentemente com a Selma, ela foi solicitada e autorizada a entrar pela chefia do CTI pediátrico. Então, assim, ela se apresenta lá à chefia, que vai dizer como ela deve se comportar, quais os cuidados que ela deve ter em relação a si própria, em relação ao contato com a pessoa que solicitou, e aí a gente vai poder fazer o atendimento. Eu acho que eu queria perguntar aos coordenadores ou alguém, enfim, mas inicialmente, Joselina, Valéria, vocês têm alguma coisa para fazer alguma colocação que eu tenha esquecido? Me ajuda aí, porque a gente já está com 1h42, sendo que de reunião não tem muito tempo, não. A gente tem mais tempo de tentar ligar os aparelhos do que de reunião. Faz parte, doutora Adalberto. Olha só. Bem, o que eu tenho a falar, primeiro, é agradecer a todos que também estão aqui presentes, né? Todos os voluntários. Eu tenho falado com alguns voluntários em particular, e lá no grupo do WhatsApp. A maioria já está se vacinando, realmente, a maioria já tomou a primeira dose, inclusive eu, que fui sexta-feira. Glória a Deus! Tomei a AstraZeneca. Queria a Pfizer, né? Mas não deu, então foi a AstraZeneca mesmo. Minha filha, eu estou tomando até água verde. Se disserem para mim que é vacina, eu tomo. Mas, não, eu estou brincando, que eu também acho que a gente tem que confiar na medicina, e eu acho que a medicina está aí, é para isso, é para a gente se cuidar mesmo. E lembrar aí ao grupo, né, que está aí, tem bastante aí pessoas, né, do Grupo Espírita, que nós estamos programando o nosso evento da reunião, do nosso encontro espírita, né, para setembro, 11 de setembro. E quem está me ajudando é o Oscar Tadeu. Então, como eu falei com o senhor, né, que a gente já tinha agendado essa data, a gente só está organizando termos de horário e ver a programação, como é que vai ficar. Então, a gente realmente, em setembro, vai ter o evento aí espírita. E agradecer a todos e pedir a todos realmente que reflitam nessa fala aí do doutor Adalberto. Eu vou falar para o grupo espírita, porque nós acreditamos muito na doutrina e acreditamos que quando a gente está trabalhando no bem, nada nos acontece. Claro que precisamos tomar as devidas precauções. Ninguém está dizendo aqui, porque fé é isso também. Fé é a gente cuidar da gente para poder cuidar do outro. Então, é para a gente pensar, refletir, para a gente ir voltando realmente, depois que tomar a vacina, não ficar com medo. A gente não tem que ter medo, uma vez que a gente já tomou a vacina, já está imunizado, é a gente ir como a gente sempre fez o nosso trabalho de coração. É orar pelas pessoas, as pessoas estão sentindo realmente falta, é a gente estar unido para isso e confiar, né? Confiar que a gente não está no grupo errado. Todo mundo que está aqui presente, mesmo os que não puderam comparecer por algum motivo, nós estamos no grupo certo. Então, acho que é isso, é a gente se dar as mãos aí, se unir, para a gente fazer com que o NAVE volte mais forte. Essa pandemia fez com que muitos de nós refletíssemos em tudo. É óbvio que, como a gente conversou na última reunião, é muito fácil a gente estar no nosso quadradinho, né? Vou cuidar da minha família, de mim e tal, e que se dane o resto. Mas não é bem assim. O trabalho do NAVE não é esse. O trabalho do NAVE é se preocupar com o outro. E a gente está aqui na Terra para realmente evoluir e se preocupar com o outro. Então, a gente precisa trabalhar no bem, fazer o que a gente tem que fazer com coração, com fé, com amor,
e não ter medo. É isso que eu falo para o pessoal. Não tenha medo. Já comecei também o trabalho na Rua do Resende. O Paulo também já começou aí com a gente, a Ivone, a Cristina, né? Então tem um grupo espírita aí já na ativa, que já tomaram a vacina também, então eles se disponibilizaram. Quem puder se disponibilizar, como o doutor Adalberto falou, a gente vai espaçando, quer dizer, em vez de ter uma daqui a pouco vai ter uma vez a cada 2 meses, né? Para ir lá na Rua do Resende. E a gente voltar, se Deus quiser, no trabalho lá do hospital, que eu estou com saudade. Eu queria aproveitar e lembrar a todos, já que nós estamos com um quantitativo bastante grande de pessoas, que lembra que a gente começou um projeto de uma live na última sexta-feira do mês, né? Nesta última sexta-feira do mês, a Selma já tinha conversado com a doutora Débora para fazer uma live para nós e para quem a gente quiser convidar sobre cuidado paliativo infantil. É um tema bem interessante, né, que eu acho que a doutora já se disponibilizou e eu tinha ficado de conseguir conversar com um outro palestrante, já falei com ele para a última semana de julho, que é o Cadu Santoro, que vai nos falar sobre a cabala judaica, para nós entendermos um pouco do que é a cabala, do que é esse movimento esotérico, que é o único movimento esotérico ocidental, os outros todos são orientais. Então, assim, é legal, é importante que são pessoas que estão se disponibilizando, e aí a gente vai tentar, aí grande Joilson, gravar também a reunião para poder colocar no nosso YouTube direitinho e continuar alimentando lá o nosso canal. Joselina, você quer fazer alguma consideração, minha filha? Só reiterar aí as necessidades da salinha da Rua do Resende, que na segunda-feira e na quinta-feira a gente está precisando de voluntários. Precisamos em todos os dias para acrescentar mais um e tal. Mas na segunda-feira a gente só está com uma pessoa e na quinta precisamos de mais 2 pessoas. Só isso. E agradecer a todo mundo que está aqui participando, foi ótimo. Beleza. Vera Alonso, eu já vi você por aí em algum lugar, minha filha. Se ajeita aí que eu estou vendo só o seu óculos. Isso. Boa noite a todos. Realmente gostei, estou gostando muito de ver todos aqui. O que eu tenho para compartilhar realmente a respeito do que a Joselina falou, a respeito da escala. Agradecer muito a Roseli, a disponibilidade dela, de estar conosco na terça-feira lá. Agradeço demais a Roseli por sair lá da onde ela mora, um local assim, de extremo assim, lugar difícil acesso, também aonde várias coisas têm acontecido. Também agradeço também a Glorinha, por também estar cooperando lá, vai estar lá conosco, tem a Emilene, e eu e Selma vamos estar fazendo a nossa escala todos os dias que nós estivermos na reunião nossa administrativa, nós vamos ficar das 10 às 14 horas, eu e Selma, intercalando provisoriamente até ter outros com a Roseli. Essa é a minha palavra. Eu quero aproveitar, já que você mencionou a Roseli, não fiquem, por favor, com crises de ciúme, mas eu tenho uma paixão escondida pela Roseli, uma paixão daquelas danadas, porque esta criatura ela só não é melhor porque ela não cabe nela mesma. Verdade. Se você prestar atenção, foi a primeira homenageada quando a gente começou a fazer o homenageado do mês. E é a única ouvinte super fiel da Web Rádio Live. Assunção, cadê você, Assunção?
Maria Assunção, escondeu-se aonde, minha filha? Marli, quer falar no lugar da Assunção? Então, vamos aproveitar... Doutor Adalberto, é Kátia, eu posso falar um pouquinho, rapidinho? Pode. Com relação... Está um barulho, não sei se sou eu. Com relação ao grupo, pessoal, sim, de estudos, que, assim, é uma oportunidade maravilhosa, só estando lá para poder perceber o quanto de aprendizado que a gente está tendo uma oportunidade de ter um grupo de estudos, principalmente pelo nosso grupo ser um grupo interreligioso, né? E é de um crescimento muito grande. Eu acho que quem tiver a oportunidade de entrar, pelo menos em algum momento, para ver como é que é a aula, é interessante, tá bom? Obrigado, Kátia. Joilson já levantou a mão umas 3 vezes, e como ele é o nosso cara que grava, se ele não falar, ele para de gravar e a gente vai pagar o preço caro. Fala, Joilson. Não, nem tanto assim. Vocês me ouvem bem? Sim. Ouvimos. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos. Abre a câmera, eu quero ver você falar, Joilson. Eu sou envergonhado, gente. Nada, tem que ser vergonha. Já vi a Assunção depois ali. Abre a câmera que eu quero ver você. Estou tentando aqui. Então vai falando enquanto isso. Eu sou uma daquelas pessoas que coloquei lá no questionário uma pergunta sobre o estudo que a colega acabou de falar. Eu coloquei, às vezes, tenho dúvidas. Né? Por quê? Porque quando era lá no espaço, era um dia que eu não podia. Certo. E agora me bateu a dúvida no sentido de... essa reunião vai ser sempre virtual ou depois vai ser híbrida, quando voltar ao normal? Tem uma presença obrigatória ou não tem? Porque eu gostaria de participar, mas aí eu fiquei com essas dúvidas. Deixa eu então te esclarecer. É uma reunião que eu acho que, a partir dessa nossa experiência, fica muito mais confortável pelo dia e pelo horário dela acontecer virtualmente. Porque ela acontecia às quartas-feiras, às 3h da tarde, o que era difícil para muita gente. Agora nós estamos fazendo a segunda-feira do mês, às 18h30. Aí fica muito mais fácil para a maioria das pessoas. Era 18 horas, mas a Valéria sempre ficava namorando com o taxista e não conseguia chegar no horário. Ela tem um caso com o taxista que ela fica presa dentro do táxi no horário da reunião. Então a gente pegou e transferiu a reunião para as 18h30, porque aí terminou já lá o rally rola e ela pode vir para a reunião. Então, é obrigatório? Não, nada na vida é obrigatório, meu filho. Obrigatório na vida é você ter uma alma limpa para depois não pesar na hora de chegar lá em cima, a conta estiver muito pesada. Mas eu digo para você o seguinte, é importante a continuidade, porque a gente não termina o assunto num determinado dia. A gente, muitas vezes, nós estamos num texto grande há alguns meses. Por quê? A gente lê um parágrafo e daquele parágrafo a gente abre a discussão. E aí a gente vai contando com a colaboração e o conhecimento das pessoas todas que estão envolvidas naquele momento, para a gente ver o que está escrito ali. Uma coisa muito importante, aprender a ver o que não está dito. Aprender a entender aquilo que está colocado por entre as linhas do texto, que é, muitas vezes, uma das nossas maiores dificuldades na vida, que é a gente truncar a comunicação, não falar corretamente, ou não entender claramente o que está sendo colocado, e muitas vezes as discussões, as brigas, os processos surgem por conta disso. Então, assim, não é obrigatório, mas é muito, 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 muito interessante que a contribuição e a continuidade aconteçam. Agora, nós temos pessoas que podem participar em alguns dias e não podem participar em outros. Ok, continuam lá. Vai conhecer o texto. Agora, o gostoso do negócio, que é a discussão com as pessoas que estão ali no momento, isso que é legal.
E aí, quem não tiver, acaba não aproveitando, né? Mas acho que seria interessante. Nessa segunda-feira passada, a Valéria, de novo, estava presa lá com o taxista dela, então a gente teve que cancelar a reunião e vai ser na segunda-feira agora, próxima. Então, Joilson, se você quiser entrar na reunião e ver o movimento e tudo mais, seja bem-vindo. E quem mais quiser, obviamente. Assunção, você já pode falar, meu bem? Já posso. Rafael Casado, eu já estou com frio aqui. Foi muito bom ver vocês todos, hoje mais perto do coração, né? Eu gostaria de reforçar o que o senhor falou sobre a comunidade orante, quanto à participação dos voluntários. Põe o microfone mais perto da sua boca. Porque eu estou no celular. Isso, então aproxima mais. Sobre a participação na comunidade orante, certo. 2 voluntários, porque é só um grupo pequeno. Ou certo. O que acontece? Quando se tem um familiar, um amigo, um conhecido, às vezes até um desconhecido, quando me pedem, eu ponho o nome lá, que está precisando, aí a pessoa está ali 1, 2, 3, vários dias. Depois some. Então, é o que o senhor falou, a continuidade é necessária para que isso possa ter depois dados, né, para um bom trabalho do que é a comunidade orante, que é o poder da oração intercessória. Né? É isso que eu tenho eu gostaria de aproveitar essa fala, porque com isso a gente tem 2 situações também para ressaltar aqui. Primeiro, é uma colaboração enorme, alucinante da Graça. Isso Graça que é uma criatura que, de alguma maneira, ela se vira nos 30, nos 40, nos 50 para fazer todos os levantamentos com uma dificuldade pessoal e familiar enorme, que ela tem uma mãezinha doente. E ultimamente nem computador a menina tinha, estava fazendo todas as estatísticas no celular dela. Mas é uma pessoa que aquela ali é brasileira, ela não desiste nunca. É brasileira e messiânica, isso é um negócio sério. Com ruído aí, tá com um ruído muito grande aí, uma microfonia. Tá mesmo. Tem alguém aí que tá com o microfone aberto. O seu tá aberto, Assunção? O meu está, né? Porque eu estava conversando com você. Fecha aí, por favor. Mas é isso aí que o senhor falou da Graça, realmente. Eu queria aproveitar também para incluir nesse agradecimento o próprio Joilson. Joilson tem sido de uma colaboração no sentido de que muitas vezes a Graça termina de fazer os seus levantamentos, a gente repassa esses dados para o Joilson monta os nossos gráficos, tem feito um trabalho sensacional no sentido de dar visibilidade e visualização a esses nossos gráficos. Então, muito legal a um e ao outro. Tem alguém que queira fazer alguma colaboração agora, gente? O doutor Adalberto, uma pergunta. Quem está falando? Tadeu. Aqui, ó. Tô aqui, ó. Sim, não, agora te achei. Tá bom. Veja só. No caso, a duração desse estudo, qual é? Do estudo torno de uma hora. Torno de uma hora, né? Eu queria fazer uma pergunta aqui, né, que todos estão inseridos no contexto. Certo. Quando a gente fazia a reunião geral, né, era de manhã, né? Certo. Quando era física. Eu pergunto o seguinte, se, por exemplo, algum aqui teria alguma objeção, até o senhor mesmo, se quando fosse fazer, se fizesse no mesmo horário? Não, nenhum. E o pessoal aqui, o que o pessoal acha dessa minha pergunta? Eu acho, Tadeu, que a gente pode pedir às pessoas que se manifestem nos grupos. Tá. E aí fica mais fácil, né? Tá legal, tá bom. Manifestem nos grupos se tem alguma oposição da gente fazer o sábado de manhã, que era a reunião normal. Era normal, não é isso? Pronto. Esse horário foi estabelecido aleatoriamente, não foi por nenhuma dificuldade, muito pelo contrário.
porque Valéria tinha uma atividade até às 5 horas e poderia ter feito essa reunião de manhã sem problema nenhum. Então, por favor, respondam nos grupos com os seus coordenadores se preferem que a reunião próxima que a gente venha fazer se mantenha no horário, porque esse primeiro contato a gente ainda já percebeu, por exemplo, algumas dificuldades que a gente já se prepara para a próxima, que vai acontecer daqui a uns 3 meses e pouco. Porém, se todos concordarem da gente fazer às 9 horas, que era o horário normal da reunião, para mim não há problema algum. Ah, tá bom. Depois todo mundo se posiciona junto com os coordenadores. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Alô, estão me ouvindo? Alô, Joilson. Joilson. É a primeira vez que eu estou usando essa plataforma aqui. A minha câmera está ligada, mas eu não apareço, eu não me vejo aqui nem a gente. Então eu não sei, eu estou descobrindo, é a primeira vez que eu estou usando esse aparelho aqui, gravei e estou tentando, aprendendo aqui, né? Beleza. Mas então, você apareceu há pouco tempo aí, Joilson. Você apareceu há pouco tempo. Pois é, eu desliguei a câmera, tornei a ligar, tá marcado aqui, mas eu não consigo ver. Pois é, o mesmo aconteceu comigo no computador. Eu estou no computador, eu estou no notebook, não estou no celular. Graças a Deus, senão eu não conseguiria gravar. Agora foi-se embora a sua voz. Selma, você está aí quietinha. Você quer fazer alguma colocação, minha filha? Selma? Oi, doutora Adalberto. Boa tarde, boa noite a todos. Só agradecer. Não quero, não. Obrigada. Tá bom. Selma tem sido também uma excelente colaboradora, no sentido de que ela é uma referência com o pessoal do CTI Pediátrico. Está confirmado, Selma, a live com a doutora Débora na última sexta-feira desse mês, né? Então, doutora Bianca, tá? Bianca. Doutora Bianca Santana. Isso, tá sim. Tá confirmado. A gente vai, a partir da segunda-feira, falar entre nós no privado para a gente poder pegar os dados e eu gerar o banner, ver qual é a plataforma que ela vai usar, para a gente poder divulgar entre nós e para as pessoas que quiserem participar. Tá bom? Ok, tá bom. Beleza. Pode deixar. Beleza. Eu estou, assim, olhando bem de cara para a Fátima. Tá bem de cara, tá bem assim olhando para mim. Então eu vou pedir a Fátima que faça a nossa oração de encerramento. Eu. Alô? Opa, tô te ouvindo. Tá. Então é para fazer uma oração para encerrar. Isso. De encerramento. Agradecendo a todo mundo. Então vamos lá. Senhor Deus, querido Pai, Divino Mestre, obrigado por essa oportunidade de poder entrar em contato com todos do grupo. E assim podemos, mais uma vez, nos organizarmos para mais uma tarefa de amor. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos dê força e nos guie nessa jornada de mais um começo diferente. E assim seja. Amém. E que abençoe a todos nós que participamos desse grupo e dos outros grupos. Obrigada por mais essa oportunidade. Amém. Eu gostaria de encerrar essa gravação com uma fala que é assim: nós estamos hoje com uma responsabilidade tremenda, que é de renascer o NAVE. Depois de 13 anos de atividade contínua, essa experiência que foi essa pandemia nos colocou na reserva, distanciados, e agora é nosso dever e nosso trabalho refazer, com a força de todo mundo, esse reaparecimento, esse reencontro, esse retorno. Todos, muito obrigado, fiquem com Deus e desculpe aí a falação
e o mau jeito com a minha falta de cuidado com os computadores. Olha o Joilson aí, ó. O Joilson voltou, ó. Obrigado, Joilson. Está aparecendo. Está aparecendo, Joilson. Joilson, o Bruno ganhou de você, a barba dele. Olha, lá no grupo de estudo tem que abrir a câmera, hein? Isso aí. Tchau, fiquem com Deus. Gente, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Saúde, hein? Tchau, Bruno. Dá lembrança, Marta, hein? Obrigado. Beijo, querida, pro seu filho também. Saúde.